Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje iremos juntos à região do Mar Morto para ver fenômenos surpreendentes que estão acontecendo lá e ver com os nossos próprios olhos as grandes mudanças que aconteceram nos últimos meses, inclusive nos últimos dias. E mostraremos fenômenos inéditos, nunca vistos nesse e em nenhum outro canal, ligados ao possível cumprimento da profecia de Ezequiel 47. E faremos isso acompanhados da caravana Israel com Aline e Shlomi Lubaton. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Shalom, pessoal! Shalom. Hoje nós estamos aqui com a caravana Israel com Aline, com o Shlomi Lubaton. Boa tarde, boa tarde! A gente agora juntos vai fazer o passeio dos bolaines e a gente vai ver os bolaines, vai ver os peixes, a gente vai ver tudo realmente com os nossos próprios olhos e também ver as mudanças que estão acontecendo aqui, porque desde que eu fiz o meu vídeo há um ano e pouco atrás, muita coisa realmente mudou. Então tem muita coisa que está diferente de como vocês viram no vídeo. Hoje a gente vai realmente ver o que mudou. Os bolaines são crateras que estão surgindo ao lado do Mar Morto devido à baixada de nível dele. E muitos acreditam que eles estão conectados ao cumprimento da profecia bíblica de Ezequiel 47. Nós sabemos que o Mar Morto está recuando, a pergunta é quanto ele está abaixando. Vocês estão vendo onde o Mar Morto está hoje em dia? O Mar Morto ele era 7 metros acima de onde nós estamos agora. Então pensem, onde nós estamos mais 7 metros, tudo isso é o que o Mar Morto desceu nos últimos 100 anos. O ritmo dele hoje em dia é mais ou menos 1 metro por ano que ele continua descendo. Então a gente está falando realmente de uma diferença gigantesca. E por isso, se a gente chegasse aqui na época britânica, a gente poderia aqui tomar banho no Mar Morto aqui. E hoje em dia, se a gente quer entrar no Mar Morto, a gente tem que fazer toda essa descida. E justamente o recuo do Mar Morto faz parte do que está acontecendo com os bolaines, que a gente vai conhecer melhor lá embaixo. Mas agora a gente vai começar a nossa caminhada realmente. Vejam aqui o tamanho desse matagal, quer dizer, a gente está na frente do Mar Morto, poucos metros dele, a gente está vendo aqui a vegetação super alta e a gente está vendo bolaines aqui do nosso lado. Vocês estão vendo que tem um bolaine bem grande ali, cheio de água, e tem um bem pequenininho aqui, que ele está recém começando a se formar, e nesse bolaine pequeno é o que a gente vai nele agora. Vamos lá! Por que nós estamos aqui no dia de hoje? Tem tantos lugares bonitos em Israel para se visitar e justamente nossa caravana escolheu vir ao Mar Morto visitar esse local. Por quê? Nós sabemos, segundo a Bíblia, em Gênesis está escrito que toda essa zona aqui era uma zona verde, bonita. A Bíblia compara isso aqui como o jardim do Senhor, o jardim do Éden, como a terra fértil do Egito. E quando a gente chega aqui, pelo menos até 20, 30 anos atrás, o que a gente via era isso aqui. Terra, barro, lama, calor extremo, não tem absolutamente nada. Toda essa zona era verde e de repente a gente chega aqui e vê que essa zona não é verde, sim que essa zona é destruída. Por quê? Porque aqui tinham 5 cidades que pecaram aos olhos do Senhor. Deus destrói essas 5 cidades, não só a cidade em si onde moravam as pessoas, e sim toda a região fica desolada. Mas há 2.600 anos atrás, quando o profeta Ezequiel viveu, ele faz uma grande profecia, ele fala que essa região vai se transformar no futuro. E ele não simplesmente diz, isso aqui vai ser verde de novo, e sim, ele entra em muitos detalhes de como isso vai acontecer. Então, disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no Mar Morto, e sendo levadas ao mar, as águas tornarão Sião saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar
por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele. Desde Engedi até Eneglaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaçais não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. É uma profecia grande e cheia de detalhes. Primeiro, a água vai vir de Jerusalém. E a água que chega doce nessa região, que a gente está vendo e que a gente vai explicar um pouco mais, ela está vindo de que região? De Jerusalém. Falam que vai ter uma quantidade enorme de árvores, de plantas. E a gente chega aqui, pessoal, comparem a minha altura com essas plantas. E vocês podem ver que tem diferentes espécies. E entre essas espécies também tem aqui árvores frutíferas, entre elas as tamareiras. Quer dizer, o que o Shlomi trouxe para a gente provar hoje são tâmaras que crescem aqui na região do Mar Morto. Então, ó, eu vou começar com uma. Aqui, como vocês conseguem ver, começou a nascer muita vegetação, entre elas plantas comestíveis e frutos, como o maluar e as tamareiras. E a profecia também fala de plantas medicinais, e isso também está acontecendo. Cientistas do Instituto Aravá estão pesquisando uma possível cura do câncer com espécies que crescem aqui, como a Larnat Amidbar, a Hilea Rechanit e o Karvan Matsui. Então, quem sabe um futuro tratamento do câncer vai ser criado justamente aqui no deserto. Então, agora que a gente ouviu essa profecia, a gente realmente quer ver na prática tudo isso, e por isso o Shlomi Lubaton está aqui com a gente para explicar, e eu quero que tu mostre para a gente esse bolânio. לפני חודשיים, הכל היה פה אדמה שלמה, לא היה פה כלום. Há 2 meses atrás, tudo isso aqui era terra, não tinha absolutamente nada aqui. O que aconteceu há 2 meses atrás, que abriu isso aqui que a gente está vendo e começou a se encher de água. E a água que a gente está vendo aqui é doce, e tem aqui peixes que são mais ou menos desse tamanho. Deixa eu contar para vocês a experiência que eu tive quando eu vim aqui pela primeira vez com o Shlomi. Quando eu vim aqui, pessoal, a gente estacionou o carro lá em cima, o Jeep, a gente fez toda essa caminhada que a gente fez, e a gente caminhou aqui mais de 1 hora naquela direção para chegar nos bolaines grandes onde há peixes. Então, originalmente a gente tinha que caminhar muito para chegar até os bolaines de peixes, e os bolaines que tinham aqui, tinham sim já alguns, não esse específico, mas tinham alguns, mas eles eram todos de água salgada, sem vida. E de repente aqui surgiu um novo bolaine com água, e isso nos mostra que o fenômeno que está acontecendo aqui dos bolaines, ele não terminou de acontecer. Quer dizer, os bolaines continuam se abrindo, todos os dias há 2 novos bolaines. Então, todos os dias há 2 novos bolaines, no total já são 9.600 bolaines, e todo dia se abrem novos. Então, se abrem novos bolaines, parte deles se enchem de água e parte deles estão se enchendo com peixes. Então, não é só um ou outro bolaine, e sim cada vez mais. Esse bolaine, ele é diferente de todos os outros que a gente tinha visto até agora, por um motivo, que esse bolaine não é uma cratera redonda, como os outros que a gente vai ver, e sim esse bolaine, ele é como se fosse um rio. E esse rio ele segue por dentro e ele vai até o Mar Morto. E esse bolaine, essa água, ela entra no Mar Morto. Agora, o Mar Morto ele é extremamente salgado. E a água salgada ela é mais densa. Então o que acontece é que essa água doce, quando ela entra no Mar Morto, ela fica sobre a outra água.
Então tu tem água doce em cima e água salgada embaixo. Isso quer dizer que os peixes desse Bolaine, eles conseguem entrar no Mar Morto e nadar um pouco. Então tem peixes nadando no início do Mar Morto, onde essa água ela consegue chegar e flutuar sobre a água mais salgada. Obviamente, se eles saírem dela, eles não podem mais viver, mas os peixes que estão aqui, eles sim, a gente consegue ver eles no inicinho do Mar Morto também nadando nele. De onde vieram os peixes? Os biólogos, eles acreditam que quem está levando os peixes de um Bolaine ao outro são justamente os pássaros, e a gente pode ver aqui que tem um monte de pássaros. Então eles vêm para comer os peixes, para comer as plantas, e eles acabam sem querer levando as ovas de peixe de um Bolaine a outro. Mas como eles chegaram nos Bolaines, os cientistas não têm certeza. E vamos ver juntos agora esses tão famosos peixes. Eu quero que vocês vejam com seus próprios olhos. E vocês já podem ver os primeiros aqui entre essas plantas. Vocês podem ver que eles são pequenos realmente, mas só o fato de a gente estar no meio do deserto, ao lado da região de Sodoma e Gomorra, numa região completamente desolada. E aqui, primeira coisa, ter água. Ainda mais água doce, contando que nós estamos do lado do Mar Morto. Dentro dessa água doce estão nascendo plantas e que aqui chegaram peixes. Olha só, tem bastante aqui. Então, apesar do pequeno tamanho deles, realmente só o fato de terem aqui peixes é uma coisa extremamente surpreendente e que nem os cientistas ainda têm explicação para esse fenômeno. Mas isso é só o início de tudo que nós vamos ver hoje aqui. A gente vai entrar, pessoal, lama dentro. Vamos lá. A gente vai agora cruzar o nosso primeiro rio. Esse rio aqui é de água doce. Para a gente saber se o local tem água doce ou salgada é bem simples. Veja onde está crescendo vegetação. Onde tem vegetação quer dizer que é água doce. E essa aqui, a água, ela conecta aos peixes, onde nós vimos antes. Se vocês verem, justamente atrás desse matagal. Então os peixes, eles podem vir aqui junto com essa água e eles entram no Mar Morto. E como a gente falou, já que a água doce é mais leve ou menos densa, eles podem nadar um pouco dentro do Mar Morto e voltar. E bom, se não voltarem, ficam por lá mesmo. Esse aqui é um Bolaine que não se abriu completamente ainda. Vocês começaram a ver que a terra começou a ceder e nos próximos dias, nas próximas semanas, realmente isso aqui vai colapsar bem mais. E se ele chegar à profundidade suficiente, ele vai se encher de água também. Então esse aqui é um pré-Bolaine que a gente está vendo. Essa zona continua sendo modificada a todo tempo. Quando eu venho aqui, eu volto depois de um mês, volto depois de 6 meses, a paisagem ela é completamente diferente. Tudo que a gente viu até agora praticamente não existia quando eu fiz o meu primeiro vídeo no canal sobre os Bolaines. E aqui a gente está vendo que ele continua num processo constante de formação e modificação. Então, quando a gente fala das profecias, a gente fala talvez do início do cumprimento das profecias, mas é muito difícil de a gente, sem o dom profético, realmente entender como esse local vai se parecer, talvez daqui 5, 10 ou 20 anos. Por exemplo, esse Bolaine. E aqui ele é pequenininho, então a gente consegue ver perfeitamente o formato dele, quer dizer, ele é redondinho e ele ainda está seco. Quer dizer, esse é um Bolaine novo que recém surgiu e ainda não tem água. Talvez se a gente voltar aqui daqui 1, 2, 3 meses, talvez ele sim se encha de água. Se você tem o sonho de conhecer as maravilhas de Israel e da história bíblica, eu te convido a participar de uma das caravanas Israel com a Aline e fazer uma viagem verdadeiramente transformadora. Todas as informações estão no nosso site www.israelcomaline.com.br. Olhem a cor dessa água. Esse Bolaine que a gente está aqui do lado, lindo e maravilhoso, ele é de água salgada.
Então não todos os bolaines são de água doce. Então, por exemplo, aqui a água é extremamente salgada e por isso dentro dele não tem peixes. Mas também ele continua abrindo. E vocês podem ver as rachaduras da terra. Quer dizer, daqui a alguns dias, daqui a umas semanas quando a gente vier, ele vai estar bem maior e provavelmente ele vai se juntar ao Mar Morto, que já é logo aqui do lado. A gente consegue ver aqui a água doce e é bastante vegetação. E esse tipo de vegetação é bem parecida à vegetação que tem no Rio Nilo. E justamente assim, provavelmente se parecia o Rio Nilo quando a mãe de Moisés coloca ele na cesta. E é interessante que quando a Bíblia fala dessa região antes da destruição, a Bíblia compara com justamente a zona do Egito. A gente está vendo aqui também que a paisagem realmente começa a se parecer. A gente consegue ver ali que tem um buraco na terra que está fluindo água. Sim. Aquela é uma nascente de água doce, que chega a água de uma maneira subterrânea. Essa água vem da onde? Da zona de Jerusalém. Justamente, a água de Jerusalém ela vem de uma maneira subterrânea e ela brota aqui, olha. Olha que bandeira, Brasil, Israel, Israel, Brasil! Olha que maravilha! Oi, irmão, eu quero que você vai entrar na lama, na água doce aqui. A gente agora vai tirar também os sapatos, vai tirar tudo para a gente poder entrar na água. A gente agora literalmente vai entrar na lama. Que isso, meu Deus? Olha que foi, Eu tô aqui atolando dentro de um bolaine, eu tô tentando entrar nele e tá difícil. E quando eu ia entrar, eu reparei aqui nessas bolhas. Vocês estão vendo que tem bolhas literalmente nascendo aqui dentro da água. Isso aqui é uma nascente de água doce dentro do bolaine. Essa nascente, as águas vêm subterraneamente na direção de Jerusalém e elas enchem esse bolaine. E por isso em volta a gente consegue ver toda essa vegetação, pássaros e peixes que estão chegando aqui. Além de nós aqui dentro também nadando. Eu vou agora cruzar para o outro lado. Pessoal, a gente está agora dentro do bolaine juntos e é realmente indescritível estar aqui por vários motivos. Primeiro, a gente tá numa paisagem que não existe igual a essa em nenhum local do mundo, mas também saber que tudo isso faz parte de uma coisa muito maior, uma coisa também conectada à profecia de Ezequiel, que foi escrita 2.600 anos atrás, uma coisa escrita há tanto tempo, a gente pode ver ela aqui começando a se concretizar. Realmente vai ter que esperar os próximos anos para ver a evolução, porque a gente vê que todo o tempo as coisas continuam se modificando e acontecendo. No pouco espaço que a gente já passou aqui, a gente viu peixes, a gente viu plantas, a gente viu frutos, a gente viu bolanes surgindo novos e a gente agora está nas zonas dos charcos e lamaçais. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Delicioso! Maravilhoso! Mas agora vamos sair juntos da água. Vou tentar pelo menos sair da água. A profecia de Ezequiel 47 fala que essa região vai ter vida, peixes e pescadores. E realmente o bolaine que a gente está nadando tem peixes. Mas a profecia também fala que os charcos e os lamaçais vão continuar aqui. E quando a gente tenta sair, aí sim a gente dá conta de quanta lama esse local tem. Então eu vou tentar sair. Eu filmo o pastor aqui. E assim, tem uma dificuldade de entrar aqui justamente porque tudo é feito de lama. Mas vale a pena. A gente está vendo aqui o rio de água doce, que ele vem do bolaine que a gente estava nadando agora. E ele entra no Mar Morto e a água doce do bolaine, ela flutua sobre a água mais salgada. Então aqui a gente tem uma zona de água doce
dentro do Mar Morto. E essa zona também os peixes podem entrar e ficar aqui, obviamente sem se afastar ao fundo, mas aqui então uma zona que alguns peixes podem entrar no Mar Morto. E outra vez, o Mar Morto não está de água doce, mas tem água doce entrando e peixes acompanhando junto. E mais uma vez isso nos conecta à profecia de Ezequiel 47. Muito! Agora a próxima é rastejar nas cavernas de Sodoma. Oh, glória! Uhul! Gostaram do passeio dos Bolanes? Sim! Vamos voltar para lama? Agora! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do passeio do dia de hoje. Muito obrigada ao Shlomi Lubaton, que nos trazem todas as nossas aventuras aqui para o Mar Morto. Então, muito obrigada a todos vocês. Um beijo, nos vemos na próxima. Shalom! Shalom!